professor, olá colegas. Meu nome é Maria Clara e nesse trabalho a minha dupla é a Giovana, que vai aparecer um pouquinho no final para conversar com a gente. Bom, nesse vídeo temos dois convidados. A primeira é a Laura. Ela se formou em pedagogia pela UFO e a gente quis saber com qual perspectiva da EJA ela saiu do curso. Se ela sente que saiu preparada para atuar na área, e ela vai contar um pouquinho melhor para a gente sobre isso. O segundo convidado é o Paulo. O Paulo vem contar pra gente a perspectiva de aluno da EJA. Ele estudou, foi alfabetizado na EJA e a gente vai saber como que ele se sentiu e como que foi esse processo para ele. O vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso do que o esperado, mas eu garanto que vai valer a pena. Então vamos assistir. Oi, meu nome é Laura, eu sou formada em pedagogia pela UFO e hoje eu vou responder então as perguntinhas que a Giovana me mandou aqui. Você já teve alguma experiência com EJA? Se sim, qual? Não, eu nunca tive nenhuma experiência com EJA, só a matéria na faculdade durante um ano. E no estágio, os nossos estágios são Educação Infantil e Fundamental 1, então eu nunca tive nenhuma experiência com EJA. 2. Você conhece alguém que já fez EJA? Essa pessoa te contou alguma coisa que chamou sua atenção? Não, eu não conheci ninguém que fez EJA, que já teve alguma experiência. Se eu não me engano, uma colega minha na faculdade fez algum estágio, algum trabalho relacionado à área, mas acredito que a gente nunca tenha conversado muito sobre isso, então não. Você se sente apta para dar aula para uma turma de EJA? Eu acho que me sentir apta, não. Se acontecesse, eu ia ter que correr muito atrás de o que fazer, de informação, ia ter que pesquisar, perguntar para as pessoas que já trabalharam com isso. Então, não, eu não me sinto apta para dar aula para uma turma da EJA. Quais dificuldades você acha que encontraria? Eu acho que a principal dificuldade é a diferença de faixa etária e o contexto que é tão diferente da educação infantil e do Fundamental 1, que é a minha experiência. Então, eu acho que lidar com essa faixa etária, pensar o que seria interessante para esses adultos, como seria a melhor forma deles aprenderem, eu acho que essas seriam algumas das minhas principais dificuldades. E a última é se eu tenho interesse de trabalhar em EJA ou se eu tenho preferência por outra faixa etária. Atualmente, eu posso dizer que eu tenho preferência sim por outras faixas etárias. Eu prefiro o infantil e o Fundamental 1, que é o que a gente mais está acostumado na pedagogia, né? Digamos assim, eu acho que é o que a gente fala mais, é o que são os focos dos nossos estágios. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a maioria das vezes é para lá que a gente vai. Então, eu tenho preferência por essas faixas etárias, mas eu tenho vontade de trabalhar com EJA sim. Só que para isso eu sinto que eu precisaria estudar mais, ter mais experiência nessa área, né? Seria interessante ter tido um estágio na faculdade, então, no meu caso que já sou formada, talvez conversar com professoras ou professores que já estão dando aula na EJA há um tempo. Então é isso. Eu tenho interesse sim, mas eu acho que talvez mais pra frente, pra dar tempo de eu me especializar mais na EJA. Então é isso. Tchau! Boa noite, tô gravando para você que passando para vocês, né, que o quanto foi maravilhoso eu vou ir para a sala de aula e eu entendi que foi um avanço, né, assim, um avanço na minha vida que eu me emociono muito porque eu não sabia que era tão bom aprender a ler. É como nascesse de novo. Tudo clareia tudo, tudo muda. Tudo se faz novo, né? Tudo começa, é como você nascer e aprender a andar. E o carinho que eu tive com meus professores, todos eles. Eu tive três, professores. E foi muito bom ser aceito por eles, né? Eles me passaram uma tranquilidade muito grande, né? Me passaram uma tranquilidade muito grande, porque quando eu entrei na sala de aula
meu mundo ali, eu vi aquele tanto de gente me olhando. E quando eu cheguei na porta, o professor falou, qual é o seu nome? Eu falei, Paulo. Aí ela falou, aí todo mundo fez assim, que todo mundo. Então, assim, uma zoeira, né? Zoeira deles lá. E quando ela riscou o quadro e falou, a metade do quadro é do Paulo e a outra metade é de vocês. Só que o pessoal já estava lá há 3 anos. Alguns estavam lá há 10 anos, né? E eu fui, assim, fui motivo de chacota, né? Porque eles não queriam que começasse do AE ao U. Eles queriam que começasse do nível que eles estavam, né? Avançado ali. E é como ela dividiu o quadro, ela começou, Paulo, conhece essa letra? Eu falei, não. Essa também não. Não sabe que letra que é essa aqui? Eu falei assim, também não. Eu falei assim, vai ser um pouco difícil, mas você vai conseguir. E aí, o pessoal zoando, né? E eu fechei meus ouvidos e foquei no o que ela estava passando. E aqui começa a minha história. Eu vou responder algumas questões, né? E foi muito bom de falar. O que te fez procurar a EJA? Foi a vontade de crescer. E quais eram as suas expectativas? A realidade, quais foram as suas expectativas? Foi um pouco confuso para mim, porque para quem não sabia ler, não sabia nada assim de letra, de educação com letras e com palavras, não sabia me colocar as palavras, né? Foi um pouco difícil, mas meu sonho, a minha vontade de crescer é o que me motivou mais ainda. A realidade te surpreendeu negativamente ou positivamente? Eu fiquei muito surpreso quando eu encontrei aquele monte de alunos, amigos, né? Que eles não me conheciam, mas eu queria que eles fossem meus amigos ali na minha entrada, mas não foi assim igual eu esperava, porque a gente sonha, mas talvez os sonhos não é igual a gente quer que seja, mas ele é um pouco diferente e a realidade, ela nos assusta, né? Muito. Quais foram os momentos mais marcantes? O momento mais marcante foi quando eu tinha 1 ano de escola e na entrega das provas, eu falei para ela, eu não ganho uma prova para fazer? Ela falou, ainda não. E todo mundo começou a rir de mim. Mas ela falou, mas se você quiser tentar, fica à vontade. E me entregou uma folha de matemática. E eu comecei a fazer ali, porque eu fazia, como o quadro era dividido em 2 partes, eu via tanto a minha parte como a deles, então já tinha uma noção, já fui ali tentando aprender. Quando eu vi que alguém errava, eu ia lá, corrigia, ele ia no quadro, ele fazia certinho, e ali eu aprendia junto com ele, tanto o meu como o dele, e a gente aprende errando, né? Então, para mim foi assim, quando eu entreguei a prova para a professora, ela falou, não, é para você fazer. Eu falei assim, eu fiz que dei conta aí. Entreguei para ela e ela olhou para mim e falou assim, você fez sozinho? Eu falei assim, foi. Aí ela pegou aquela folha e me deu uma outra. E aí eu fui começando a fazer. E aí ela veio andando assim nas classes, passando. Chegou na minha, ela olhou assim e falou, você já teve alguma escola alguma vez? Eu falei assim, não. Balançou a cabeça assim, sentou no lugar dela, aí ela pegou, foi todo mundo, entreguei a minha as duas, e
E o ano passou. E quando chegou no primeiro semestre do outro ano, eu fui para a primeira, para a classe que eu era ali. Aí eles não quiseram deixar eu entrar. E eu falei, não, eu sentava ali naquele lugar. Aí eu falei assim, mas você não é dessa classe. Aí a minha professora antiga falou assim, Paulo, você é do terceiro ano, você passou. Desculpa aí, né? Mas eu não entendi. Ela falou assim, você passou, você tá na classe da frente. Passa essa classe aqui na outra. Aí eu cheguei lá, aí a outra professora me deu um bem-vindo. É isso. A forma como os professores conduziam as aulas eram interessantes? Sim, era muito interessante porque com muito profissionalismo, né? Elas conduziam aqueles que sabiam mais, aqueles que sabiam menos, aqueles que tinham dificuldade de se expressar e para terminar o texto ali ou alguma história. E assim ela ia conduzindo as pessoas que tinham problemas de aprendizado e essas coisas. Assim, eu achei assim, elas professores profissionais nessa área, eu achei muito interessante. Eu ficava com o olhinho até brilhando de ver a conduta e o jeito que eles conduziam os alunos. Despertava vontade de seguir com os estudos? Sim, depois que eu passei para a terceira série, no primeiro semestre, ela me deu uma prova. Eu falei, posso fazer ela no final do ano? Ela falou assim, você precisa fazer essa prova. Eu fiz porque eu estava gostando muito da professora. E eu não queria sair dali, porque o jeito que ela tratava os alunos, com grande sabedoria, com amor na profissão, de ensinar, mesmo que sabendo que ele estava com dificuldade, mas ela insistia com aquele aluno. Às vezes dava até um pouco de ciúme dos outros alunos, falar que você só fica na classe, na mesa dele e tal, né? Mas ela sabia que aqueles que ela não passava, que estava ali, estava seguindo, estava tudo certo. Mas aquele que estava precisando de ajuda, ela ficava mais na classe. Então eu conseguia observar isso, né? Então foi muito bom. Tá bom? Então, acabou o texto, né? E eu queria falar que, vou dar uma resumida, foi muito bom. Sabe quando você mora na rua e é dependente químico e ninguém mais acredita em você? Assim aconteceu comigo. Ninguém acreditava que eu poderia dar a volta por cima. Hoje eu estou aqui no apartamento, casei, tenho um bom emprego, eu me orgulho de mim mesmo. Eu me orgulho, assim, de ser o que eu sou. Porque, sabe quando você nasce, tudo se torna novo? É como você aprende a ler, tudo se torna novo. Tudo é diferente. Tudo é novo. Então, aquela alegria entrava dentro de mim e eu consegui passar. Fiz a prova, como eu estava dizendo, e quando chegou no final do ano, eu fui entrar na classe, ela falou assim, você não é dessa classe. Aí eu falei, mas eu estudava ali, ficava naquela cadeira. Ela falou assim, não, você agora é da quinta série com reforço, reforçada. Então tem a quinta série normal e a quinta série pro sexto ano. Então é sexto e quinto. E aí eu fiquei com mais medo ainda, porque a realidade é outra. Você falar eu vou é uma coisa, você falar assim eu já estou lá e agora é o desafio, aí fica bem mais apertado, né? Você fala assim, nossa, eu não sei nada, por onde que eu começo, né? Então eu quero falar para você que está começando hoje ou vai começar agora a ensinar alguém, acho que todos aqueles que entram para ensinar é porque ama a profissão de ensinar, de ver o sorriso de um aluno
ele se formar, ou ele passar de ano, ou ele não chegar com uma flor, assim, um buquê, ou no aniversário da professora, e ficar atento, assim, ó, muito obrigado, a senhora merece, né? Eu fazia sempre isso. E aí eu não tinha vergonha, porque eu morei um tempo na rua, né? Então, eu aprendi a não ter vergonha, mas eu precisava de estudar. Então, o que me levou para a escola, para finalizar, foi que eu não sabia ler. Eu comecei como jardineiro, mas não sabia ler nem o que era um veneno. Hoje eu já sei o que é um caltrim e eu sei o que é um dizinon. O dizinon você pode bater nas couves e na hora de comer, você lava bem lavadinho e pode comer. Agora, o caltrim não. O caltrim, ele impregna e pode fazer mal à saúde. Então, eu tinha que saber diferenciar o produto alcalino com abrasivo, né? Então, eu estou muito feliz, né, de saber que os professores estão se formando para ensinar cada dia mais aquelas pessoas que necessitam, né? Então, eu não poderia ficar de fora dessa história. É uma história de superação, né? Que significa dar a volta por cima. Quem faz o EJA é porque precisa de um degrau a mais. Ele precisa, porque ele estava com a idade mais avançada, né? Então, ele precisa de alcançar aquele patamar, aquele grau. Por exemplo, você vai entrar numa empresa, a empresa fala assim, tem a 4ª série? Tem o primário? Não tem? Então, você tem uma chance ali. Então, a própria empresa, como foi no meu trabalho, eles mesmos falaram, eu quero você lendo e escrevendo, não quero saber, quero você lendo e escrevendo. Era uma chance, uma oportunidade que eu tinha de agarrar com todas as forças. E é isso aí, eu estou muito emocionada de falar um pouco sobre essa história. E hoje eu tenho 55 anos e comecei a estudar com 49 mais ou menos. Não parece que eu tenho essa idade, mas eu tenho 55 anos, né? E é isso aí, até mais. Bom, agora que todo mundo pôde escutar um pouquinho da história de vida do Paulo, eu quero falar que eu me emocionei a primeira vez que escutei e acho que enriqueceu muito a nossa formação, visando o lado humano do profissional que a gente quer ser. Eu e Maria Clara conversamos um pouco e esse relato nos trouxe mais perto do aluno da EJA, do seu ponto de vista e da sua importância, da importância da EJA na sua vida. Às vezes, na graduação, a gente fica tão imerso nas teorias, nos livros, que a gente esquece da prática. Como, por exemplo, da necessidade de contextualizar as aulas, como ele falou, do veneno, né? De a gente não praticar a exclusão, da gente saber ouvir e saber também aprender com o nosso aluno. Eu espero que vocês tenham gostado.